Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o André Geraldes, eu sou professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, coordenador do Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, também da PUC de São Paulo, e coordeno o projeto PUC no Clima, junto com a professora Marijane Lisboa, que é professora do curso de Ciências Socioambientais, muito envolvida também com o PUC no Clima, e nós estamos então desenvolvendo mais um episódio dessa série de podcasts ligados ao PUC no Clima. Vocês sabem que o PUC no Clima é um projeto da PUC que busca uma reflexão dentro da universidade a respeito da questão climática. Então, além de podcasts, nós temos desenvolvido também seminários, temos feito também realizado oficinas nas comunidades da cidade de São Paulo e temos a pretensão de uma participação institucional lá em Belém, na COP30, em dezembro, no final do ano. Então, dentro desse contexto é que nós estamos realizando essa série de podcasts e temos hoje a felicidade de ter aqui como convidada aqui nesse episódio a Heloísa Simão, que eu vou rapidamente fazer a leitura do mini currículo dela, porque o currículo dela é extenso. Então, resumidamente, a Heloísa Simão, ela é advogada, ela é pesquisadora de direitos humanos, mestre em direitos humanos, é doutoranda em direito atualmente, pesquisadora do programa de defensores, dos defensores do meio ambiente e também também participa de uma iniciativa sobre mulheres e território. Então, é muito bem-vinda aqui ao nosso programa, aqui, a contribuição com o PUC no Clima. Heloísa, eu gostaria, por favor, que você iniciasse relatando, então, o Instituto Araiara, que desenvolve essa pesquisa sobre os defensores dos defensores. Né? Se você pudesse falar, então, assim, inicialmente sobre o Instituto Araiara, atuação, porque eu sei que tem atuação internacional e nacional, pudesse, então, explicar um pouco sobre o Araiara. Claro, obrigada. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui hoje. O Instituto Internacional Araiara é uma ONG que há mais de 30 anos luta por uma transição energética justa, com enfoque em combustíveis fósseis, né? Então, petróleo e gás. E a atuação da Araiara é muito realizada através de campanhas, e campanhas de diversas formas, né? De fato, campanhas por meio do protesto em si, do ato em si, como a gente fez no dia 17 de junho, no contexto do leilão da quinta oferta permanente de combustíveis fósseis, né, ali no Rio de Janeiro. Também através de formação e educação ambiental, climática, né, levando oficinas sobre a questão da exploração do petróleo e do gás, do fracking, para entender quais são os impactos nas comunidades, né, os impactos socioambientais. E também por litígio, né? A gente tem uma atuação bem forte em litígio estratégico. A gente também, no contexto do leilão da quinta oferta permanente, fizemos 5 ações civis públicas, né, tentando aí impedir a oferta de blocos de combustíveis de petróleo, tanto na Foz do Amazonas, quanto na Bacia do Potiguar em Noronha, como também que tivessem sobrepostos a territórios indígenas ali no Mato Grosso. Então, é uma atuação bem diversa, né, nessa pauta. E ao longo desses anos, a gente sempre atua junto com movimentos sociais, organizações de base, e por isso também que a gente criou nosso programa Defensores dos Defensores, que procura garantir, né, essa defesa das pessoas que estão ali na ponta e atuam com a gente. Eu acho que seria interessante, Heloísa, você explicar um pouco, em termos gerais,
Que tipos de situação vocês enfrentam nesse programa de defensores, dos defensores do meio ambiente? Porque eu sei que tem várias situações e modalidades diferentes, né? Seria interessante você explicar como é que vocês podem agir para protegê-los, né? Sim, o programa ele tem 4 eixos, né? A gente tem o eixo de pesquisa, que é o que eu atuo como pesquisadora também, né? A gente está fazendo uma pesquisa sobre litigância estratégica contra a participação pública de defensores climáticos. A gente tem o eixo de treinamento e educação, então também trazer, sabendo que a questão de defensores não é algo só individual, também é coletivo, trazer para os territórios, né, que tiverem interesse, fazer de forma dialógica oficinas que visem a autoproteção dos territórios impactados por empreendimentos energéticos. A gente também tem o eixo de advocacy, é muito importante, né, a incidência política aqui no Brasil, porque hoje em dia a estrutura de proteção de defensores, direitos humanos de forma geral, não é algo ainda institucionalizado em lei, né, ainda é feito por decreto, enfim, depende muito de uma política de governo. Então há uma necessidade disso ser formalizado por via de lei, né, e também garantir também a proteção de acordo com os padrões internacionais, como a questão da ratificação do Acordo de Escazú, né, que o Brasil ainda não é parte. Então a gente também atua nessa incidência política e, além disso, a gente atua, claro, na proteção individual de defensores. A gente tem um escopo temático pela própria atuação do Instituto, então a gente atua com defensores que estejam engajados em territórios impactados, né, ou agendas impactadas pela questão energética. E pode até parecer muito restrito, mas ele é bem abrangente, né, porque vai desde a pessoa que luta diretamente contra a exploração de blocos de petróleo, por exemplo, no Amapá, ou também, por exemplo, a pessoa que tem o seu território atravessado por uma linha de transmissão ou afetado por uma subestação energética, então ele é bem diverso. Hidrelétricas, né? Hidrelétricas também é uma questão histórica no Brasil. A questão das renováveis também, né? Que vem aí, é um avanço trazer renováveis, mas também que ela seja de acordo com os direitos das comunidades, né? Dos territórios em que essas renováveis são implementadas. E que estejam sob ameaça direta e concreta, né? Então, essa característica de ser um programa que busca mitigar riscos de urgência. A gente, então, as pessoas acolhidas pelo programa recebem atendimento tanto jurídico, né? Porque na defesa de processos que eventualmente sejam ajuizados contra ela, em razão da sua atuação, né? Isso está se tornando cada vez mais comum. Uma ajuda psicológica, porque o sofrimento, eu sei que o último episódio, né, foi sobre ansiedade climática, mas além de tudo existe um sofrimento psíquico muito grande desses defensores, né, porque a gente sabe que ser defensor não é muitas vezes uma escolha, né, é uma questão existencial. Então você trazer todo esse peso mesmo, né, e essa grande luta assim para uma pessoa só, tá ali à frente de toda uma comunidade, né, a responsabilidade com ela, com a comunidade, com a família, é muito sofrimento, então dar esse apoio psicológico para a pessoa defensora e também um apoio humanitário, né, que a gente entende que é esse lugar de garantir que essa pessoa tenha um deslocamento seguro, garantir que ela tenha algum equipamento de segurança na casa dela, se ela não tiver, pensar nessas estratégias de mitigação de riscos no território, porque a gente sabe que o que a gente quer, né, é dar esse apoio. A gente não é governo, a gente é complementar, então a gente também tem nossas questões operacionais, mas conseguir dar esse apoio para que a pessoa possa continuar na luta, né? Que ela não tenha que sair por uma questão de insegurança, como é o caso de muitas pessoas, né? E aí, entrando na questão que a professora perguntou, os tipos de defensores que a gente acolhe, né, que estão envolvidos nessa questão de energética. A gente tem hoje defensores que não estão normalmente com a carinha ali, né, quando a gente pensa de defensores, mas que são pessoas, por exemplo, que atuam em organizações não governamentais, né, e que atuam na cidade. Então, a gente tem defensores que atuam em questões de empreendimentos que afetam cidades grandes, né, aqui de São Paulo, aqui no Sudeste, por exemplo, né, pessoas que têm uma formação acadêmica, né, estão ali visadas à frente de organizações não governamentais. Mas a gente também tem lideranças indígenas, né, que estão atuando em defesa dos seus territórios, muitas vezes ainda não demarcados, né, o que deixa ainda mais vulnerável a pessoa ali, toda a sua comunidade. Sim. E que também é importante dizer, a questão energética, às vezes, ela é uma das
das pautas, né, que afetam o território, porque além disso muitas vezes junta, né, energia com questão de agropecuária, com questão do carimbo, agrotóxicos, toda uma série de violações, né, que estão interrelacionadas e que também agravam mais a situação porque não está demarcado, então não existe essa defesa, né, assim como lideranças quilombolas, né, cujo território não é titulado ainda, então a gente entende, né, que essa questão da titulação, da demarcação é uma garantia já, né, para você conseguir ter essa defesa dessa pessoa. E atuando em diferentes regiões do Brasil, né? Ali a gente tem ali no norte, onde a gente tem uma exploração hoje em termos de energia, né? A abertura da fronteira da exploração do petróleo e do gás, que está querendo se colocar, é uma meta histórica, né? Não é só desse governo, já faz um tempo que se pretende explorar mais petróleo e aí o petróleo chega também à mineração de minerais críticos, né? Tanto para a transição energética quanto para outras indústrias aqui do Brasil. Aqui no sul e no sudeste, né, a gente tem também uma questão de termoelétricas. Né, o Brasil ainda tem e ainda quer ampliar o número de termoelétricas a gás, que é extremamente poluente. Né, enfim, o número de emissões de gás carbono que a termoelétrica faz é muito grande. E está se ampliando, né? Então a gente tem pessoas que lutam diretamente contra a implementação dessas termoelétricas e também sofrem perseguições, né? Tanto do setor, muitas vezes dos governos locais, do setor privado, né? Enfim, chega a ser bem diferente. A questão de linha de transmissão também existe, né? Então realmente a gente atravessa vários cenários nacionais, várias pessoas diferentes, porque a gente entende que é uma questão hoje nacional. E a gente busca ter uma atuação internacional também quando necessário, na defesa dessas pessoas, né, através dos mecanismos que a gente encontra hoje para a proteção de defensores. Seja, por exemplo, fazer denúncia na Organização das Nações Unidas, né, para a Relatoria Especial de Defensores de Direitos Humanos, ou, por exemplo, solicitar à Comissão Interamericana medida cautelar, né, para que o governo atue para garantir o direito daquela pessoa. A gente sabendo que isso também é uma forma de trazer visibilidade, né? Porque a visibilidade em si também é uma forma de proteção das pessoas ativistas, né? Das defensoras climáticas. Então a gente pretende com isso dar esse apoio, né? Complementar a essas pessoas. Interessante. Quando estava dizendo de defender quem defende o meio ambiente, eu lembrei, de um caso emblemático. 88, o Chico Mendes foi assassinado no Acre, né? E também outro caso muito conhecido internacionalmente da irmã Dorothy. Então, e pensando agora em 2025, na sua opinião, Heloísa, hoje no Brasil é ainda mais perigoso defender o meio ambiente do que na época do Chico Mendes? Então, olhando assim no tempo, né? E também olhando no espaço. Na sua opinião, defender o meio ambiente no Brasil é mais perigoso do que em outras partes do mundo? Então são duas coisas, um temporal e outro espacial. Olha, eu acho que a situação do Brasil, ser defensor hoje é um desafio existencial, assim, que você entende que é para além da sua vida, assim. Eu já vi defensores falando isso, inclusive, né? Assim, não estou aqui para viver eternamente. Estou aqui para defender meu território, é uma existência coletiva, inclusive, né? Uma coisa que até mudou minha percepção de entender a própria existência. Mas eu acredito que seja hoje um grande desafio, porque além das forças, né, dos setores que já atuavam antes, né, na perseguição, na repressão desses defensores, como aconteceu com Chico Mendes, a irmã Dorothy, né, aquela questão de alguns grupos paraestatais, né, grupos que mexem com indústrias ilegais, que são muito fortes ali, né, ali no centro-oeste e no norte, por uma questão até de conseguir chegar nesses lugares, né, são lugares que não têm, às vezes, muito alcance de forças de segurança pública, mas eu também acredito que depois dos anos que a gente passou, da pandemia, do último governo, né, a gente tem grupos paraestatais muito fortes hoje em dia, que atuam por si só, né? E que muitas vezes têm um tipo de apoio da própria população, porque o discurso do desenvolvimento no Brasil é muito forte, né? E isso nunca mudou. Vem governo, vai governo, o discurso continua o mesmo, né? A gente precisa aumentar o crescimento econômico, é o sonho do bolo que vai se dividir, nunca divide, e todo mundo acredita nisso. Acho que a gente está passando por uma fase hoje no Brasil que essa questão
do aumento econômico, do crescimento econômico é muito forte e todo mundo acha de uma perspectiva individual. Então isso acaba deixando as pessoas muito egoístas, né? E a gente passou por um momento histórico aqui no Brasil em que tinha muita impunidade sobre o que você falava, né? Como você se direcionava às pessoas. Né? Um ministro do meio ambiente, né? Que nem Exato. o caso do Ricardo Salles, que ia para a televisão dizer essa madeira aqui é legal, quando o delegado federal tinha constatado e comprovado que era toda uma madeira tirada ilegalmente, né? Exato. Então, acho que esse cenário de impunidade, de forma geral, sem impunidade, nem sei se eu gosto muito dessa palavra, né? Mas falta de responsabilização mesmo, de pensar no coletivo, responsabilidade com o outro, né? Com o seu próprio país, com a comunidade, está muito grande. Então, eu sinto que as pessoas se sentem mais à vontade para, enfim, se tornar contra essas pessoas defensoras, não entendem, né? Um discurso ainda muito... aumentou o discurso que duvida das provas científicas, né? Então, será que vai ter mesmo essa crise climática? Acho que é mentira. Então, a gente vê hoje cenários em que comunidades estão divididas. E isso enfraquece muito isso acontece. a própria proteção do defensor, né? Dele continuar naquele lugar. É uma tarefa muito árdua, assim. Mas que as pessoas continuam ali, né? Assim, acho que tá num governo hoje que pelo menos tem essa visão de que é uma questão primária, né, a questão climática, ajuda a ter um combate mais estrutural. Mas ainda assim, no dia a dia, no cotidiano dessas pessoas, é uma situação muito difícil, assim. E acho que aumentou as formas de você conseguir perseguir e desestimular a pessoa a continuar a sua luta. Porque antes era assim, mata, né? Chico Mendes foi assassinado, Irmã Dorothy foi assassinada. Hoje em dia a gente tem difamação, né? Você criminaliza. Teve um padre, esqueci o nome dele, né? Mas no Pará, que chegou a ser preso, porque estava atuando junto com as irmãs que atuavam junto à Irmã Dorothy. E aí você criminaliza aquela pessoa e vai falar o quê? Né? Que ele é bandido, que o que ele está fazendo é ilegal. Então é muito complicado, assim, as formas são muito perversas, né? Você não precisa matar hoje alguém para deixar, para impedir que ela continue a luta dela, né? Embora, se a gente pensar o assassinato do Dom, do Phillips e do Bruno, recentemente, é muito parecido com o que foi o assassinato do Chico Mendes, né? Quer dizer, é o crime em algum lugar que age, né? Inclusive sem perceber as repercussões internacionais, que, aliás, Luiz, acho que é uma coisa que a gente tem constatado, né? Como grandes empresas com grandes interesses econômicos se relacionam de alguma maneira com grupos de matadores, né? Com crime, com narco, tráfico, etc., para resolver, por exemplo, o problema de expulsar populações de áreas que se querem construir obras, etc. Eu não sei, eu responderia a sua questão dizendo que hoje está muito pior, né? Não é? Não, está pior. Tem muito mais interesses, né, envolvidos, os interesses né? econômicos são muito grandes. E a atuação do narcotráfico também é uma coisa que vem a crescer a situação, né? Porque a defesa do território às vezes acaba sendo um obstáculo para algumas rotas ou para a própria comercialização. Então aí contrata os caras para resolver o problema, né? Então, é realmente um cenário assim preocupante que a gente tem hoje, e não ter hoje uma política de proteção de defensores que seja de Estado, pública, que é de governo, né? Ainda é pior ainda, né? Porque a gente não tem a garantia da continuidade, da permanência. Então a gente tem que realmente lutar no legislativo, né? E a COP30, dentro desse cenário aí, o que vocês estão pensando? Como vocês estão pensando atuar, contribuir, participar, etc.? Bom, acho que em primeiro lugar a gente vai ter uma casa lá de eventos, a Casa Araiara. Vai ser um local de eventos, né, não só da Araiara, mas também de colaboradores, parceiros, porque a gente sabe da dificuldade que está sendo de conseguir até mesmo estar em Belém, né? Então, uma forma de conseguir contribuir para esses espaços também que não estão só lá no espaço institucional da COP, que é de difícil acesso, mas também na cidade de Belém. A gente, de novo, vem com a questão da transição energética, que é uma das pautas muito prioritárias dessa COP. Foi discutida a questão de exploração de blocos de petróleo na Foz do Amazonas, na conferência que teve agora em Bonn. Então, é uma das pautas. A gente tenta trazer, né, para a questão da COP, que a transição energética justa hoje no país é um projeto muito contraditório, porque se pretende financiada pela própria exploração de combustíveis fósseis, né? Tem esse discurso de que se a gente parar de explorar, se a gente não aumentar, essa é a grande questão também, né? Porque se a gente não aumentar, não vai ter dinheiro para financiar
a transição energética, quando um estudo do Observatório do Clima ano passado demonstrou que das rendas, né, que vêm da exploração de petróleo, se eu não me engano, eu posso estar errada, mas menos de 1% é direcionada a projetos de energias renováveis. Então, se a gente também não mudar, do que adianta crescer, né, o bolo, se a divisão não for direcionada a isso, né, a questão de novo do orçamento, né, então a gente bate nessa tecla. E a própria proteção de defensores, né, a gente tem atuação junto com outras organizações, a gente pretende trazer um relatório, né, inclusive o Escritório Modelo da PUC está fazendo com a gente e outras organizações mapeamento de litigância estratégica contra a participação pública de defensores climáticos. A gente quer apresentar isso e poder trazer a temática de defensores para a COP também, né, nesse espaço descentralizado, né, que não é ali, porque a questão da COP em si, do espaço, acho que fora a questão da logística, que é o grande desafio, também a questão de acesso, né, e isso está mostrando um pouco também uma questão da participação social que está sendo inviabilizada nessa COP30, né? Seja por uma questão de você não conseguir chegar em Belém, de você não conseguir estar em Belém. Então as pessoas não têm hospedagem hoje, né? Está um custo ridiculamente caro, né? A própria estrutura da cidade de Belém é uma preocupação. E a questão de você conseguir chegar nas instituições, né, nos espaços institucionais. A gente estava falando, né, da questão da Zona Verde e a Zona Azul. A Zona Azul é só quem tem credencial. Então, teve um avanço, né, na Zona Azul esse ano, porque o número de credenciais para representantes indígenas do Brasil e do mundo aumentou muito. Essas pessoas vão ter acesso à Zona Azul, mas também é uma questão, né, porque para você acessar a Zona Azul você precisa ter passaporte. O que não é algo, né, para pessoas brasileiras, não é barato e muitas vezes tem burocracias, né? Por exemplo, uma pessoa indígena, um homem indígena, para ele conseguir um passaporte, ele precisa se alistar no Exército. Se ele não se alistar no Exército, ele tem que ir com o representante da FUNAI fazer o passaporte, né? Então, existem óbices ainda que nem eu sabia, né? Institucionais, assim, para as pessoas conseguirem chegar até lá. Então, ainda que existam mudanças hoje na COP, né, e isso é importante ressaltar, foi a presença do Brasil trouxe algumas mudanças significativas, né? A gente vai ter também na COP círculos de diálogo, então vão ser círculos que vão ser presididos por ministros brasileiros, então vai ser o círculo dos presidentes, que aí vai ser, se eu não me engano, pelo presidente Lula, o círculo de ministros das finanças, que vai falar sobre financiamento climático, que também é uma pauta muito importante para defensores e movimentos sociais, e organizações de forma geral, porque quem que está conseguindo esse dinheiro no fim do dia, né? Os fundos que são realizados internacionais, quem que está conseguindo alcançar o recurso, né? Os territórios têm pouco alcance, essa é uma questão, então vai ter esse círculo presidido pelo ministro Haddad. Vai ter o Círculo dos Povos, que vai ser presidido pela ministra Sônia, vai falar sobre a questão, reunir os representantes de povos indígenas e tradicionais que vão estar lá na Zona Azul, e um terceiro sobre meio ambiente, que vai ser presidido pela ministra Marina. Então, são espaços de diálogos que não existiam antes também. Verdade. Então, porque quem tem acesso aos espaços de negociações são os diplomatas. Então, é importante que existam outros lugares para que as pessoas possam, né, até compartilhar conhecimento e poder falar, né, o que é muito importante. Então, eu estou muito curiosa pessoalmente para poder estar lá, a gente vai estar lá, mas é isso, assim, trazer esse discurso, né, de, às vezes, alguma contraposição a alguns discursos governamentais e também uma oportunidade de reforçar os espaços que não são só o da ONU, né? A gente tem movimentos hoje como a Cúpula dos Povos, a COP do Povo, a COP das Baixadas, que estão fazendo também, e vão estar lá em Belém fazendo eventos paralelos, e é muito importante que a gente, como sociedade civil, esteja nesses eventos também. Talvez explicar um pouquinho melhor o que seja a litigância estratégica? Sim, a litigância estratégica contra a participação pública, né? É o ajuizamento de ações judiciais, usar o judiciário para impedir que ativistas, movimentos sociais atuem nas suas lutas, né? A gente vê isso acontecendo, por exemplo, um caso muito exemplar de Maceió, né? O movimento de afetados pela questão da mineração de salgema da Braskem,
que foram às ruas protestar por uma realocação rápida, né, por uma indenização rápida, e que vem sofrendo uma série de ações judiciais, as lideranças, né, ou pretensas lideranças. Às vezes a pessoa nem é liderança, mas ela é já enquadrada pela Braskem como liderança, né? Ações de interdito proibitório, ações de difamação e calúnia contra essas pessoas, para impedir, né, que elas continuem ali atuando no protesto, na contraposição, e também até financeiramente, né? Hoje em dia processo é uma coisa muito cara. Então, você mover processo contra a pessoa, às vezes o objetivo nem é criminalizar aquela pessoa, né, ter uma sentença, mas de fato que ela gaste tempo e recurso ali. Isso destrui ela mentalmente também, né? Enfim. E acho que inibe outras também, né? Exatamente. Né? De entrarem na história. Exato. Imagina, passar por essa situação. Exato, a pessoa fica inibida, né? Então, vem crescendo bastante esse fenômeno e a gente quer mapear para entender melhor. Interessante. Sim, infelizmente estamos indo para a parte final, o episódio passa rápido, né? Eu acho que seria interessante deixar para quem está acompanhando, muitos alunos aqui da PUC que estão acompanhando e querem saber mais sobre o tema, pesquisar. Se você pudesse, Heloísa, por favor, indicar, pode ser um livro, pode ser um artigo científico, pode ser publicação, ou até mesmo filmes, que a pessoa possa continuar engajada nessa temática e daí por diante. Olha, o que me vem à cabeça é um livro que eu li há um tempo atrás, é Banzeiro Cotó, da Eliane Brum, que me trouxe uma perspectiva de entender as relações que estão ali, né, como é ser ativista e como as pessoas são impactadas pela construção da Belo Monte ali no Pará, que é uma região que eu nunca fui, né? Então, poder ter uma noção maior de como acontecem as coisas, a violência, mas também a resistência que permanece, né? É um relato muito bonito que ela faz e que eu achei motivador, assim. É muita tragédia, né? Tem muitas violações, mas que te faz, para mim, deu vontade de engajar mais. Então, eu recomendo esse. Maravilha. Professora Marijane, quer fazer algum comentário final aqui de despedida da nossa convidada? Não, foi um grande prazer ter você aqui, Heloísa, porque eu acho que a atuação da Araiara nesse campo, né, da questão das energias e do abandono das energias fósseis é alguma coisa que é tão importante e falta ainda gente que trabalhe nisso de uma maneira tão concentrada, né? Por exemplo, a questão do gás de fracking também, da exploração do gás de fracking, né? Eu acho que a colaboração de vocês conosco aqui no PUC Clima só vai aumentar, né, André? Sem dúvida, sem dúvida. Representando o PUC Clima, tive a oportunidade de ir na Conferência Nacional do Meio Ambiente, em Brasília, e lá encontrei o pessoal do Araiara, do Instituto Araiara. Então, a minha fala final é de que tenho esperança que o PUC no Clima possa cruzar os caminhos com o Instituto Araiara em novembro, lá em Belém, não é? E que a gente, antes disso, também possa continuar no diálogo, nos encontrando lá, e mesmo pós-COP, não é? Sim, com certeza. Então, muito obrigado pela sua presença, Heloísa Simão, que eu não a conhecia, mas por indicação então aqui da professora Marijane, não é? Foi feito esse encontro e pela sua própria juventude, né? Deixa a gente animados de que, embora hoje defender o meio ambiente, como disse a professora Marijane, não é? Esteja mais difícil do que na época do Chico Mendes, que a gente possa então construir um Brasil que a gente possa ter liberdade para defender aquilo que a gente acredita. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, tudo de bom.